E aí, pessoal? Beleza? Espero que vocês estejam bem, que Deus os abençoe e obrigado por estar assistindo aí esse vídeo. Segundo vídeo aí do canal, e o Espaço Cristão, ele hoje irá abordar um tema bem interessante. Após ler algumas passagens e estudar um pouco sobre o tema, eu resolvi passar para vocês. Se você é cristão ou não, provavelmente você já entrou numa igreja para algum evento, para assistir um culto, um amigo te chamou, e aí também você já ouviu falar sobre fé. E hoje o tema eu irei abordar fé e fideísmo. Talvez você não tenha ouvido falar desse segundo, que é o fideísmo. E talvez muitos cristãos nunca tenham ouvido falar sobre isso. Na verdade, eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Eu descobri sobre isso recentemente. E aí, intrigado, eu pesquisei, me aprofundei um pouco mais no assunto. Não vou dizer que agora sou um expert, mas eu entendi melhor e vi que antigamente, em vez de eu ter fé, eu vivia no fideísmo. E aí eu vou explicar hoje para vocês a diferença entre fideísmo e fé. Irei começar primeiramente pelo fideísmo. O fideísmo, ele é nada mais do que uma fé, só que é uma fé sem argumentos. É uma fé sem lógica, sem razão. O fideísmo, ele acredita por acreditar. Simplesmente isso. Não tem argumentos, não tem fundamentos consistentes para apresentar, para provar aquilo que você acredita. Antigamente, as pessoas religiosas, elas simplesmente acreditavam, sem questionamento. Então, alguém perguntava, por que isso? Por que aquilo? E a única resposta era, porque Deus quis, porque Deus queria daquele jeito. E ele não se questionava. E isso é o fideísmo. É quando a pessoa acredita sem se perguntar qual é a razão daquilo. Como que aquilo é daquele jeito. Então, você não tem a fé verdadeira, a fé bíblica. Você apenas acredita sem se questionar. Isso é o fideísmo. É você acreditar sem ver e sem ter evidências nenhuma. E muitas pessoas, elas são repetidoras. Vamos dizer, num ditado popular, que são papagaios. É isso mesmo, porque ouvem algo de alguém, talvez de um pastor, padre, pregador, o que for. Acredita naquilo e repete, passa para frente. Ela não tem fundamento, não tem base nenhuma no que está falando, mas ela acredita e simplesmente passa para frente. Isso é o fideísmo. Agora a fé bíblica, a verdadeira fé, ela é definida na própria Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Vamos ver? Lá em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então aqui nós temos a definição de fé. A fé bíblica, a fé verdadeira, ela precisa de evidências. O autor aqui de Hebreus, Paulo, ele conhecia as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento.
Ele conhecia as profecias para poder definir isso como fé. Ele conhecia as profecias de Isaías. Em Isaías falava sobre a vinda do Messias, séculos antes mesmo dele vir. E aí Paulo, ele conhecia essa profecia e veio a se realizar no tempo de Paulo, que foi quando o Messias veio. Paulo, ele define a fé ali porque ele tem evidências das coisas. Nós, cristãos, nós temos que ter evidências daquilo que acreditamos. Em Deus, com suas doutrinas. Então, você tem que ter base naquilo que você defende. Porque senão, meu irmão, não é fé, é o fideísmo. Tem uma frase muito interessante ao estudar, quando eu estava estudando, que eu ouvi. A fé é racional, senão não é fé, é fideísmo. Paulo, ele, lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha isso, ele fala que é um culto racional. Vamos ver o que Pedro fala também? Lá em 1 Pedro 3, versículo 15. Preste atenção no que ele fala. Diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança, a razão da fé, daquilo que você acredita. Então, nós temos que estar preparados, meus queridos. Nós temos que ter fundamento, temos que ter base naquilo que nós estivermos pregando para as pessoas. Eu espero nesse vídeo que vocês entendam a diferença entre fé e fideísmo. Que nós possamos ter a verdadeira fé bíblica. Que nós venhamos a estudar sempre e não ficar no fideísmo, que é você acreditar por acreditar. Tá certo? Obrigado por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, ajuda bastante o canal. Diz aí o que você achou desse tema. Compartilha com as pessoas, com os seus amigos, para que elas possam saber a diferença entre fé e fideísmo. E se você não é inscrito ainda no canal, clica no botãozinho inscrever-se para que você possa estar aí seguindo o canal. E ativa também o sininho para que quando eu estiver postando os vídeos, o YouTube ele te notifique. E aí você não irá perder nenhum vídeo. Tá ok? Fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima. Valeu!